Sejam muito bem-vindos, meus queridos familiares do canal Flat and Drums. Estamos aqui hoje com um vídeo, uma edição especial, devido ao grande número de pessoas que estão me pedindo para comentar um pouco sobre o acidente que fatalmente, para comentar sobre o acidente que aconteceu semana passada, há quase uma semana, foi sexta-feira passada, se não me falha a memória, sobre o King C90 que caiu em Caratinga. E eu até fiquei meio que relutante, porque a gente de concreto não tem nada na mão, mas eu resolvi, junto com o Luiz, a gente pegar algumas informações que a gente está recebendo, né, pela imprensa, pelos canais de WhatsApp, vídeos e áudios, e resolvi fazer uma montagem do que eu acho que aconteceu. Lembrando que tudo isso se trata de uma suposição, uma grande suposição, e que oficialmente nós devemos esperar que a ANAC, através do CENIPA, através do SERIPA, que é o Serviço Eletrônico Regional de Proteção ao Voo, que vai fazer a investigação deste acidente, que vitimou 5 pessoas. Dentro dessas 5 pessoas, a cantora Marília Mendonça. Mas eu deixo aqui os meus sentimentos para todos os familiares de todas as 5 vítimas fatais deste terrível acidente. Não pelo fato que foi com uma cantora, mas qualquer acidente aéreo toma uma proporção muito grande pelo fato de ser um acidente. Vamos falar alguma coisinha então aqui. Avião pequeno, avião grande, um é mais seguro do que o outro para voar? Do meu ponto de vista, se a manutenção está sendo bem feita, foi bem feita, é seguro voar no pequeno, no médio e no grande. Ponto. Isso é um fato. Dizem que o avião é o C90, um King Air C90. Dizem que ele é de 1984. Qual o problema? Se os motores estiverem com sua manutenção em dia, se a célula, entre aspas, fuselagem, com toda a sua manutenção em dia, vai ser um velhinho cheirando a novo. Ou seja, sem o menor problema para se usar esse tipo de avião. Então vamos lá. Eu tentei pegar muitas informações disponíveis, inclusive, para todo mundo. Informações do Rotaer, que é um manual que mostra todos os aeroportos homologados no Brasil, todas as suas peculiaridades, e nós vamos mostrar isso aqui para vocês durante esse vídeo. Mas para não ficar muito longo, vamos começar a mostrar. O que eu fiz? Eu peguei o nosso querido Google Earth e criei a rota que o avião fez, teoricamente. Então, ele saiu do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, deve ter feito uma saída por instrumento, né? Ou até mesmo visual, isso não vem ao caso. E depois de um certo tempo, foi voando no sentido sudeste do nosso querido Brasil, cortando o estado de Goiás todo e entrando em Minas Gerais. Aqui a gente pode rever a represa de Três Marias. Ele passou exatamente então em cima da represa de Três Marias. E chegou na querida cidade, que eu esqueço o nome, que é Caratinga, para efetuar o pouso neste aeroporto. Então, o voo, onde a aeronave ela tem autonomia, performance para fazer com os pés nas costas, sem o menor problema.
Eu tive a curiosidade, obviamente, tudo em se tratando de teorias, de fazer um toque arremetida neste aeroporto no Microsoft Flight Simulator 2020, aonde a geografia, a fotogrametria do simulador, ela é muito perfeita. E a gente consegue ter a sensação de que é um aeroporto que fica dentro de um vale rodeado por montanhas. Ele veio chegando deste setor. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui está o nosso aeroporto de Caratinga. Existem algumas coisas que servem de proteção para esta pista em específico. São duas pistas, né? A de cabeceira 02 e a de cabeceira 20. Coincidentemente, mesma cabeceira do aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Ela possui 23 metros de largura e tem 1.080 metros de comprimento. 1 quilômetro, quase 1,1 km de comprimento de asfalto. Ou seja, para determinados tipos de aeronave, é uma pista boa, uma pista tranquila de se operar, tirando as peculiaridades que cada aeroporto tem. Neste caso aqui, tirando as montanhas, que nós estamos no estado de Minas Gerais, que é rodeado de montanhas, nós vamos comentar algumas peculiaridades que esse aeroporto tem. A gente pode perceber que eu tracei aqui em vermelho, vai ter várias coisas aqui em vermelho, mas este primeiro círculo em vermelho é a zona de proteção de tráfego, zona de proteção do aeródromo. E o que é isso? Zona de proteção do aeroporto. É uma região delimitada pela própria Força Aérea Brasileira, através de seus órgãos competentes para assim o fazer, que dentro destas zonas não pode ter nada que venha colocar em risco a segurança do voo. Prédios, alto demais, torres, antenas, enfim, N coisas. Através deste documento, que é a ICA 100-408, de título Restrições aos objetos projetados no espaço que possam afetar adversadamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas. Então, eu estava procurando na internet quais eram os limites dessa zona de proteção de aeródromo ou do aeroporto. Vamos falar que de aeroporto, que fica mais fácil. Encontrei inúmeros trabalhos publicados por professores de ciências aeronáuticas, mas eu não conseguia achar uma dimensão padrão. Então, através dessa ICA, um documento oficial do Ministério da Aeronáutica, só lembrando que isso tudo eu e Luiz estamos fazendo para mostrar para vocês o que pode ter acontecido e usando os meios que nós temos para assim fazer. Não tem precisão nenhuma e nem estou afirmando de que isso aconteceu. Nesse documento que eu falei para vocês, a ICA 100-408, tem uma tabela que fala de dimensões das superfícies e limitações de obstáculos. E ela dá uma dimensão de aproximadamente um raio de 3.360 metros. O que nós fizemos? Então, nós pegamos este raio, 3.360, vamos colocar 3.400 metros. Eu peguei da metade da pista do aeroporto de Caratinga
Então, abri este arco que vai, dentro dele, mostrar a zona de proteção do aeródromo. Vamos então às peculiaridades do aeroporto. O nosso Rotaer, um manual que mostra as peculiaridades do aeroporto. No Rotaer de Caratinga, diz que ele tem duas informações de extrema importância. São dois obstáculos que estão localizados nas seguintes coordenadas, que essa aqui é uma torre, que ela está violando o plano básico de zona de proteção do aeródromo. É fato. Está no Rotaer. Essa torre pode ter sido instalada depois. E uma outra, que é uma antena, ou seja, mostra que, de fato, essas duas torres estão invadindo a zona de proteção do aeródromo, do aeroporto. Tem perigo? Teoricamente não. Por quê? A informação está sendo passada ao tripulante. Sabemos também que a CEMIG ela tem uma estação de energia que tem torres de alta tensão que passam por essa região. Ela está aqui, pessoal. Eu encontrei ela. Está aqui. É a central da CEMIG. A gente vai dar um zoom, a gente pode ver aqui a central dela. Ela, em nota, disse que essas torres estão fora da zona de proteção do aeroporto. Acredito piamente nisso. Quando eu plotei este arco com essa dimensão, 3.300, lembrando que eu não consegui colocar a medida exata. A torre da CEMIG, o complexo da CEMIG, ficou dentro da zona de proteção do aeroporto. Acho que tem erros de minha parte na hora da plotagem e também o Google Earth. Com essa ferramenta também não dá a precisão que a gente necessita para desvendar todo este mistério. Mas vamos lá. E aqui eu supus que saísse uma linha de alta tensão passando por algumas torres, torre 1, torre 2, torre 3, assim sucessivamente. No Flight Simulator 2020, eu consegui ver muito bem esta torre aqui. Muito bem. O que eu acho que aconteceu então com o terrível acidente? Os tripulantes chegando em sua rota. Normalmente, você, quando vai pousar no aeroporto não controlado, ou seja, que não tem nenhum tipo de controle, você vai fazer o que nós chamamos de circuito de tráfego, que nada mais é que pernas virtuais que se estendem ao longo, na projeção da pista, aonde você vai sobrevoar esta região para saber como é que está o vento através da biruta, para saber se tem algum tráfego decolando, rolando na pista. E neste momento você vai fazer a comunicação padrão, numa frequência padrão. Ah, mas não tem torre de controle neste aeroporto? De fato, não tem. Mas a partir do momento que nós estamos ingressando com nossa aeronave em uma região que tem um aeroporto, nós devemos entrar numa frequência apropriada, 1, 2, 3, 4,
123.45, se não me falha a memória, para informar e descobrir se existe alguma aeronave voando próximo do aeroporto. Por isso que nós temos que fazer a fraseologia. E baseado nisso, normalmente você entra no circuito de tráfego, isso é regulamentar, a 45 graus com uma das pernas. Perna do vento, a perna contra o vento. Ele tem uma particularidade também, que deve ser feita a entrada no circuito de tráfego pelo setor uísque do aeroporto, o setor oeste do aeroporto. Pelo Flight Simulator, eu percebi aonde que os morros são um pouco mais baixos. Ele fica dentro de um vale. A gente consegue até perceber aqui o vale que ele fica. Então, essa aqui é o circuito de tráfego que eu tracei. Eu coloquei 2 milhas. Ou seja, a faixa amarelinha aqui, circuito de tráfego, a gente está entrando paralelo à pista 02, ou seja, na perna do vento, o vento está soprando nesta direção aqui, 2 milhas da pista. O normal, o que eu aprendi em aeroclube e em linha aérea, quando você passa a cabeceira da pista, fazendo tráfego visual, você dispara o seu cronômetro e começa a cronometrar 30 segundos. Para saber o ponto exato de iniciar a sua curva para ingressar na perna base do aeroporto. 30 segundos pode variar muito da performance do avião. Um avião que voa mais rápido voará um espaço maior. Um avião que voa mais devagar voará um espaço menor. Mas é proporcional à própria performance do avião, né? Então, eu deduzi que a perna base começaria neste ponto. Não sei qual é a velocidade de circuito de tráfego do King Air C90. Estou tirando por base a experiência que eu tenho com aviões a jato, aviões a pistão. Eu nunca fui comandante de avião turbohélice. Tá, pessoal? Então vamos deixar isso muito claro. Então, para mim, aqui seria a perna base. A linha não está reta porque ele está acompanhando o relevo. E depois você entra numa última curva chamada reta final para pousar o avião na cabeceira 02. Então vamos lá. A gente abrindo o zoom, a gente percebe que, pelo que nós vimos, a aeronave ela caiu nessa região aqui. Ah, mas como é que você sabe que ela caiu nessa região aqui? Eu não sei que ela caiu nessa região aqui. A gente está deduzindo, porque é o único lugar perto do aeroporto que tem aquela cachoeira que nós vamos até colocar a foto junto aí do avião. Essa cachoeira que nós estamos vendo na foto me parece muito com isso daqui. E as informações que os jornais nos deram é que o avião caiu a um pouco mais de 2, 3 quilômetros da cabeceira. Eu puxei uma linha reta, essa linha amarela, uma linha reta, marcando 3 quilômetros, e também puxei uma linha reta, marcando a quantidade em milhas. Então, bateu mais ou menos aqui. Aí começam a aparecer as coincidências. A gente repara que a torre que está no Rotaer e a antena que está no Rotaer, de fato está dentro da zona de proteção do aeródromo,
mas a minha perna base deixa essas torres à direita, né? Não demonstrando, não colocando muito perigo nesse tipo de obstáculo. Mas ele está lá. Agora, olha só as coincidências. A central da CEMIG, obviamente, terão torres para alimentar, né? Inclusive tem um vilarejo aqui, que eu acho que é Piedade de Caratinga, e terão torres para levar a energia que sai dessa central lá para frente. Como eu vi essa antena, essa torre no Flight Simulator, olha só como é que ela fica muito próximo do local aonde eu supus que a aeronave caiu. Eu estou puxando retas, e isso elas estão batendo. Então o que eu acho que pode ter acontecido? Achismo meu. O comandante, a tripulação, vamos dizer assim, a tripulação entrou no circuito de tráfego, voou um pouco mais, ele já devia estar brifado que é um aeroporto que tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, né? E pode ter prolongado um pouco mais a sua perna do vento. Ao girar, né, ele, por algum motivo, volto a repetir, meus queridos, é especulação. Por algum motivo, ele já veio mais baixo do que o normal para executar o pouso nessa cabeceira aqui. Lembrando também que a distância que eu calculei de uma perna base, pelo cálculo que eu fiz das supostas torres de transmissões de energia, procurei em todos os lugares se tinha as coordenadas geográficas dessas torres, eu não encontrei. Então eu estou supondo que elas passariam por aqui. Ele veio e é uma região muito montanhosa. A velocidade do King Air C-90 ela é bem maior do que um avião de uma performance menor, ou seja, dificulta a gente, quanto maior a velocidade, mais difícil fica da gente enxergar estes obstáculos. E outra coisa, ele pode ter até enxergado as torres, mas o fio, aí eu já acho muito difícil dele ver. Então ele girou a base, veio trazendo a sua aeronave, preparando para ingressar na reta final. O que eu acho que aconteceu neste ponto aqui em específico? Aqui ele veio a colidir, a bater com uma das asas no fio, certo? Dessa linha de transmissão aqui, a gente pode dizer assim. E daqui para frente o avião começou a entrar numa atitude anormal. Eu recebi um vídeo de que um motor estava totalmente embandeirado. O que quer dizer isso? A hélice, ela funciona como um perfil aerodinâmico. Uma asa, exatamente, para dar maior ou menor tração ao vento relativo que está batendo sobre a asa. Quando você perde um dos motores, você tem o procedimento de embandeiramento dos motores, que é levar o perfil da asa para ficar perpendicular ao vento relativo. Isso faz com que o arrasto que essas pás
quando estão não perpendiculares, é gigantesco, possa diminuir a um ponto de quase não gerar nenhum arrasto com esse motor que já está morto. Então, para segurança de voo, a hélice embandeirada vai ocasionar um arrasto pequeniníssimo porque ela está perpendicular ao vento relativo. Então vamos supor que ele embandeirou o motor que veio a colidir com a fiação. Por algum motivo, isso nós vamos deixar a ciência nos explicar. Deste ponto a este ponto, subjetivamente, ele começou a entrar em atitude anormal de voo e, teoricamente, veio a colidir e parar nessa região aqui. Aonde as fotos mostram pra gente que ele parou num lugar mais ou menos parecido com esse aqui. Inclusive o outro motor, me disseram, tá? Me disseram, foi encontrado cachoeira abaixo. Mas o que eu acho que aconteceu, só ressaltando, a aeronave veio fazendo seu circuito de tráfego, estava uma condição meteorológica tranquila, sem problema nenhum, mas eles, como o local é muito montanhoso, normalmente a gente, quando não está acostumado a pousar em determinados aeroportos, a nossa vontade é de chegar um pouco mais baixo para a gente garantir o nosso pouso, né? Não estou dizendo que ele o fez, mas no meu modo de estudar todo este evento, ele bateu, ele entrou, isso é fato, ele colidiu com a fiação, um dos motores parou, eles conseguiram ainda embandeirar este motor, mas o outro não foi suficiente para terminar o voo que estava a 3, 4 milhas da cabeceira. Pessoal, isso dá 2 minutos, 2 minutos e meio, quando muito. Então, o segredo da coisa, eu acho que se resume a esta área aqui. É aqui que nós vamos descobrir exatamente o porquê que esse acidente aconteceu. Vamos dar tempo ao tempo. Essas especulações, de certo modo, elas são interessantes, porque o mundo da aviação é feito disso e que essas especulações possam servir depois do CENIPA ter divulgado o relatório final, já corroborando, já afirmando o que aconteceu, que possam contribuir para que outros acidentes parecidos com esses não venham a acontecer novamente. Essa é que é o propósito primeiro das investigações de acidentes aéreos em todo o mundo. Não é apontar quem é o culpado. A gente não está nem aí para isso. A gente quer descobrir o porquê que aconteceu, como aconteceu e divulgar isso para o grupo, para a comunidade aeronáutica, de uma forma louca, para que a gente possa usar essa tragédia em benefício próprio, para que a gente não aconteça novamente. Beleza, pessoal? Acho que, no meu ponto de vista, ficou a contento essa explicação. Estou aberto a escutar qualquer tipo de argumentação. Peço desculpas a todos caso eu tenha falado aqui alguma coisa que não confere com a realidade. Estamos tratando
de hipóteses e fatos que ainda não são oficiais. Alguns sim são, mas outros não. E do fundo do meu coração, eu desejo a todos familiares. A gente escuta muito falar da Marília Mendonça, mas eu acho que ela tem a importância tão grande quanto o comandante tinha para com sua família, o copiloto tinha para com sua família, eu acho que é o tio dela também, né, que tinha para com sua família. Ou seja, a perda foram de 5 pessoas que para suas famílias ela é inestimável. Deixo aqui minhas orações do fundo do meu coração e espero que só Deus pode mesmo confortar essa família. E eu perdi meu pai esse ano, então eu sei o que eu estou dizendo. Ainda mais no acidente, que é uma forma muito trágica de acontecer. Mas que Deus dê a vocês, familiares, paz no coração, tranquilidade, porque acima de tudo, Ele sabe o que está fazendo. Fiquem com Deus, um beijo para todo mundo. That's all, folks.